Fala galerinha, sejam muito bem-vindos a essa aula. E na aula de hoje a gente vai aprender sobre rotas. Bom, antes de tudo, eu quero orientar aqui que essa aula faz parte de uma sequência de aulas que eu estou construindo de como criar uma loja virtual do zero, tá? Porém, cada aula que eu fizer eu vou fazer de forma que ela seja independente de uma sequência. Ou seja, se você quiser, por exemplo, assistir essa aula só para aprender sobre rotas, como configurar as rotas, bom, você não vai precisar assistir toda a sequência se você não quiser, tá? Porém, tá, eu recomendo porque o que a gente vai abordar nessas sequências de aulas não vai ser só a construção de uma loja virtual, tá? Mas como que você pode aprender a como trabalhar com back-end, com Python, tá? Do absoluto zero, mesmo que você seja iniciante. Então, por exemplo, nessa aula aqui eu já vou ensinar como construir um projeto em Django, como configurar o projeto, tá? E agora eu vou dar continuidade para configurar as rotas que esse projeto vai ter, que eu já vou explicar o que significa, o que é, tá? Então é interessante ver essa sequência para você ter uma linha de raciocínio e aprender aqui do zero sobre como trabalhar, tá? Com Python no back-end para construir um projeto real, tá? Então, bacana. Uma coisa também que eu quero orientar, que na construção dessa loja virtual a gente vai trabalhar mais com a parte do back-end da aplicação, tá? Não do front-end. Eu não vou construir aqui o front-end dessa loja virtual. E o que significa isso, tá? Para quem é leigo. O front-end é basicamente tudo que a gente consegue visualizar aqui na nossa aplicação, tá? Tudo que a gente consegue ver, ou seja, todos os elementos que o site tem, os textos, as imagens, tudo que a gente consegue ver quando a gente acessa o nosso site é o front-end que constrói, tá? Já o back-end é a parte interna da nossa aplicação que a gente vai construir alguns sistemas, né, que o nosso projeto vai precisar, tá? Como essa parte de rotas, tá? Que a gente vai ver o que eles são, a parte de como construir um banco de dados, salvar informações no banco de dados, trabalhar com API, trabalhar com construção de sistemas, tá? Tudo isso é o back-end que é responsável e é o que a gente vai ver aqui nesse canal, beleza? Então vamos dar sequência aqui à aula de hoje, tá? Pra gente matar essa questão. Bora lá. Então vamos lá. Olha só. Hoje a gente vai aprender sobre rotas. E o que são rotas? Rotas não são nada além que os links que as nossas páginas vão ter. Tá? E consequentemente, qual conteúdo vai ter quando a pessoa acessar um determinado link, tá? E o que acontece? Como que a gente faz aqui na prática para a gente configurar os links que o nosso projeto vai ter? A primeira coisa que a gente precisa fazer, tá? Lá nos arquivos que a gente criou na aula anterior para a gente construir o nosso projeto, no arquivo de configuração do nosso projeto, a gente vai ter um arquivo chamado URLs. Nesse arquivo, tá? A gente tem duas possibilidades aqui, tá? Aqui a gente pode configurar todos os links que a minha página vai ter, ou eu posso configurar que eu quero que eu configure os links que cada app da minha aplicação, que a gente viu o que significa, tá? Vai ter, tá bom? Então, esse jeito aqui de configurar os links que cada app vai ter no próprio app é o jeito mais organizado que a maioria dos desenvolvedores fazem e é o que a gente vai fazer nessa aula. E como que a gente faz para fazer essa configuração? Muito simples. Primeiro aqui, ó, já reutilizando essa estrutura que está pronta aqui nesse arquivo de URLs, tá? Depois desse vírgula, a gente vai chamar uma função aqui do Django chamado path, tá? Essa função aqui vai determinar qual que vai ser o diretório que esses links que esse app de loja virtual aqui que eu vou criar, ele vai ser acessado,
tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui duas aspas e não colocar nenhuma informação aqui, todos os links que a minha loja virtual tiver, que esse app da minha loja tiver, ele vai ser acessado depois da URL do meu site. Então a gente vai ter a URL, sei lá, minhaloja.com, e aí todos os links que tiver, que forem acessados depois do meu domínio, tá? Depois do meu domínio, tá? Significa que é correspondente a esse caminho que eu defini aqui, tá? Então, basicamente é isso que essa configuração tá dizendo, tá? Depois, a gente tem que configurar que a gente quer, tá? Especificamente configurar essas URLs lá no app de loja virtual e não nesse arquivo principal, tá? Então, para isso, eu vou precisar importar uma função aqui, ó, depois desse path chamado include. Que esse include vai fazer o seguinte: a gente coloca a vírgula, chama esse include aqui, ó, include, e aí coloca os parênteses aqui, né? E aqui a gente vai informar que lá no meu app de loja virtual eu coloco o nome do meu app, tem que ser exatamente o nome correto, tá? Então lá no meu app de loja virtual eu vou ter um arquivo chamado URLs, então eu coloco .urls, que é nesse arquivo que eu vou configurar todos os links do meu app de loja virtual, tá? Então dessa forma, tá, que eu faço para eu poder configurar os links do meu app no próprio app, tá bem? Aí o que eu vou fazer depois? Aí depois de fazer isso, eu aperto o Ctrl S para salvar esse arquivo, tá? E aí eu vou acessar o app de loja virtual aqui e vou criar um arquivo, clicando com o botão direito nela, vou criar um arquivo aqui chamado urls.py, que é esse arquivo que eu informei aqui, tá? urls.py. E aí eu vou precisar colocar aqui a estrutura necessária para eu configurar as URLs da minha loja virtual. E aí a estrutura necessária é quase a mesma estrutura que está aqui, porém só vai ter algumas mudanças que eu vou te mostrar aqui. Eu vou copiar todos esses códigos que estão aqui, vou lá no arquivo de URLs aqui do meu app, que eu criei aqui, e vou colocar essa estrutura. Eu só vou tirar algumas coisas que não vão precisar porque já estão configuradas aqui nesse URLs, como essa URL de administração do meu site, tá? E aqui esse include não vai precisar, tá bem? E aí a gente só vai mudar aqui porque é o seguinte: para a gente configurar as URLs no nosso site, primeira coisa que a gente tem que fazer é definir qual que vai ser o caminho dessa URL, tá? Para que ela possa ser acessada. Quando eu não coloco nenhuma informação aqui, eu estou dizendo que quando a pessoa acessar o domínio, a primeira página que ele vê, tá? É correspondente a essa URL que eu criei aqui sem nenhuma informação, tá? Porque quando a gente digita um domínio e não coloca nenhuma informação, tá? Ele vai pegar aqui essa URL que não tem nenhuma informação. E aí, depois disso, a gente tem que definir qual conteúdo vai aparecer quando a pessoa acessar esse link aqui da página principal. E aí, para a gente definir qual conteúdo vai aparecer, a gente vai precisar chamar um arquivo que está aqui dentro do loja virtual, importar um arquivo que está dentro do loja virtual chamado views, para a gente utilizar aqui nesse código, tá? Então, para importar esse arquivo, a gente usa o comando from ponto significa o seguinte, que ele é para pegar um arquivo que está na mesma pasta que esse URL está, tá? Que no caso é o views. Aí eu uso um comando chamado import e chamo o arquivo views aqui, tá? Aí chamando esse arquivo views, eu consigo pegar ele aqui, ó, pegando ele aqui, esse arquivo views, e eu vou informar que nesse arquivo views vai ter uma função chamada home. Tá? Essa função ainda não existe, eu vou criar. Por que eu estou estabelecendo isso? Porque nessa função home que está dentro do arquivo views vai mostrar o conteúdo que a pessoa vai ver quando acessar aquele link lá, que é o link correspondente à página principal, tá? E aí, para finalizar isso, eu tenho que colocar também um atributo chamado name, para que eu, através do HTML, eu consiga acessar de forma inteligente esse link aqui, tá? Que eu vou explicar depois. Então, vou chamar ele de home
E aí eu vou apertar o Ctrl S e tá pronto. Eu já configurei o link que essa loja vai ter, que é o link da página principal, que quando eu não coloco nenhuma informação ele está referindo à página principal, tá? Tô definindo que dentro do arquivo views vai ter uma função home que vai definir o conteúdo que vai aparecer quando a pessoa acessar esse link, e aqui eu tô colocando que para lá depois no HTML, para acessar esse home aqui, eu vou ter uma âncora, né, dinâmica chamada home, que eu vou explicar o porquê dela depois, tá? E aí, bacana. Agora em views, o que eu preciso fazer? Em views eu preciso criar essa função que eu apontei aqui, que chama home, tá? Que é o que vai mostrar o conteúdo. E aí, para criar essa função em Python, a gente cria assim, def, aí vai colocar o nome da função, que é home, e aí ela precisa receber um atributo chamado request. Esse request significa o seguinte: quando o usuário acessa um site, o navegador, né, o navegador do usuário, ele faz ali um pedido para o servidor onde está o site, que ele quer acessar o site. Esse pedido a gente chama de request, requisição. Então ele está requerindo ali, tá, um acesso àquela página. Então, para que a gente mostre um determinado conteúdo para o usuário, a gente tem que pegar esse pedido que o usuário fez, tá, de acesso à página, e tem que retornar para ele uma resposta. E essa resposta que a gente vai retornar vai ser a página, tá? A página. E aí, para a gente retornar uma página aqui, que no caso a gente vai retornar uma página em HTML, tá? Como conteúdo para ele, a gente vai utilizar um comando chamado render. E aí, dentro desse comando, a gente coloca aqui o atributo chamado request, tá? Que é o pedido de acesso do usuário, e aqui a gente vai passar para ele um arquivo, vai mandar um arquivo que eu vou chamar de index.html, tá? Como conteúdo. E aí eu vou salvar isso aqui, e aí no arquivo de loja virtual eu tenho que criar uma pastinha chamada templates, exatamente com esse nome aqui. Por quê? Porque esse comando que eu estou fazendo aqui, ele está fazendo o seguinte: quando o usuário acessar aquele link de home, ele vai pegar o request, a requisição, né, de acesso que o usuário quer acessar a página, e vai retornar para ele um arquivo HTML. E esse arquivo ele tem que estar dentro da pasta templates, tá, para a gente mandar esse arquivo para o usuário acessar. E aí eu vou criar esse arquivo dentro da pasta template chamado index.html, tá? E aí, bacana. Dentro desse arquivo index.html, eu vou colocar um código HTML aqui, um H1, para mostrar um conteúdo. Vou colocar aqui minha página principal. Aí eu vou salvar, tá? Salvo o arquivo HTML, vou lá no arquivo URL salvo, vou no arquivo de URL salvo, para ver se está tudo salvo, e bacana. Agora o próximo passo é o seguinte, tá? Por padrão, quando a gente constrói um projeto Django, ele nos dá a possibilidade de a gente rodar esse projeto localmente na nossa máquina. Então ele cria um servidor local para a gente conseguir acessar esse site que a gente está desenvolvendo. Para a gente acessar esse site aqui localmente na nossa máquina, a gente utiliza o seguinte comando no terminal: python manage, é python manage.py home server. Aí ele vai rodar um servidor para a gente acessar esse site que a gente está construindo localmente apenas no nosso site, tá? Apenas no nosso computador. E aí a gente acessou o site, e quando a gente acessou esse link do nosso site, o primeiro conteúdo que ele nos mostrou aqui foi o que a gente criou, que foi ali a minha página principal. Tá? Então, basicamente, essa ideia sobre construção de rotas num projeto Django. Tá? Primeiro, a gente define, no caso, quando a gente tiver aqui os apps, que esses apps, que nos apps a gente vai configurar essas URLs, tá? E aí, em cada app, a gente configura o URL, onde a gente forma o caminho desse link. Então aqui é o caminho correspondente à página principal. Então quando ele acessar o domínio, que já leva para a página principal,
tá? Ele vai mostrar um conteúdo que está numa função home no arquivo views. Então aqui, ó, tem essa função aqui que vai retornar para ele um arquivo HTML, que é esse conteúdo aqui, tá? Que tá escrito minha página principal. Então é assim que a gente cria links no Django e exibe conteúdos, né, quando as pessoas acessarem esse link. E aí, se a gente quisesse construir outro link, é só seguir essa ordem. Porém, o que a gente precisa fazer aqui é só no arquivo de app, no arquivo aqui de configuração de URLs do nosso app, construir aqui os links que a gente quer. Então agora eu quero um link aqui que vai ser a página de produtos, tá? Então aqui eu vou colocar a URL da página de produtos, tá? O link para ela ser acessada, que tem que ser produtos barra, todos os links que tiver um nome assim tem que ter esse barra. O conteúdo que ela vai ter, então o conteúdo vai estar no arquivo views. Eu vou colocar uma função que vai exibir esse conteúdo chamado produto, vírgula. Precisa ter um name aqui para ela ser usado como âncora e ser acessada essa página. Eu vou chamar de produtos. E aí a gente vem aqui em views e aí a gente vai precisar construir uma função para exibir o conteúdo desse link. Então na função de produtos que eu especifiquei lá na URL, eu quero retornar para ele uma página HTML. E essa página eu vou chamar ela página de produtos, produtos.html. Aí eu crio essa página aqui, produtos.html, aqui ó, produtos.html, que é o que ele vai exibir, e aqui eu vou colocar um H1 chamado produtos. E aí agora vocês vão entender melhor essa parte de link. Ó, eu vou apertar o Ctrl S, aqui em URLs, eu aperto Ctrl S, deixa eu ver, produtos. É produtos aqui o nome da função. Aqui eu coloquei como produtos, então não reconheceu, então é produto. Aí beleza, agora sim. Agora se eu vim aqui e colocar o link produto, que é o que a gente criou, tá? Ó, produto. Calma aí. Vamos ver como que a gente criou aqui. Eu criei um link chamado produtos, tá? Aí dentro de produtos ele vai exibir. Ó, dentro de produtos, aqui dentro dos produtos, a gente tem uma função chamada produtos, que ele vai retornar uma página HTML. Essa página HTML, produtos, ela tem que estar dentro do templates, tá? Dentro do template. Aí beleza. Bacana. A gente vai carregar aqui, ó, página de produtos criada, beleza? Então basicamente é isso sobre criação de links e quais conteúdos vão aparecer nesses links.